Hoje eu quero pintar com guache de novo, mas não é com qualquer guache, é com esse tesouro que eu tenho aqui, ó, guardado há muitos e muitos anos. Eu não abro esses guaches há mais de 10 anos, eu vou fazer as contas depois, eu falo pra vocês certinho, mas a idade desses guaches é de pelo menos uns 20 anos. Eu quero abrir eles pra ver se fungou, se eles ainda estão funcionando, sei lá. A história desses guaches é bem simples, na verdade. Eu comprei eles na época da faculdade, né? Pra quem não sabe, eu fiz design na Unesp, eu entrei em 2010, há muito tempo atrás. E no primeiro ano de faculdade, a gente tem uma matéria chamada Desenho de Observação. E ali a gente faz um monte de exercício com lápis, aquarela, com lápis aquarelável, lápis de cor, com guache também, enfim. E aí, a gente que é meio quebrado, né, não tem muita grana, a gente compra material dos veteranos, né? E aí eu comprei esses guaches de um veterano que tinha comprado de um outro veterano dele. Então, se a gente fizer a escadinha, fizer as contas, esse guache aqui tem pelo menos uns 20 anos. E eles são de uma marca muito boa, uma marca que, na verdade, várias pessoas recomendaram nos meus últimos vídeos sobre guache. Falaram, Marco, testa os guaches da Talens. E aí, meus amigos, eu tenho os guaches da Talens, mas eu tenho alguns senhor de idade aqui, guache senhor de idade, bem velhinho aqui. Eu quero saber se eles funcionam, se dá pra gente usar, dá pra reviver esse guache. Vamos testar. Antes de qualquer coisa, eu preciso passar um paninho nisso aqui, porque tá uma poeira, galera. De verdade, isso aqui tava estocado na gaveta ali, ó. Nossa senhora, eu vou ter que simplesmente dar uma limpada. Ó, essa aqui é a minha caixinha de guache e eu tenho uns guaches de tamanhos variados. Eu tenho esses aqui que são maiores e tenho esses potinhos que são menores. Na verdade, tem até esse outro potinho aqui que ele é um pouquinho mais redondo do que esses. Eu acho que ele deve ser mais antigo, mas enfim, ele é o único da espécie. Todos os outros são esses. Mas eu sei que parece muita tinta, eu sei que parecem muitas cores. Na verdade, a maioria dessas cores são primárias. A gente tem azul, vermelho, amarelo. Tem um verde só aqui separado, eu acho que eu não tenho mais nenhum potinho desse, mas todas as outras são repetidas. Também temos um preto e um branco. Parece que nessas embalagens antigas faltava um certo padrão, então eu não sei qual que é a idade exatamente dessas tintas, mas tem alguns rótulos em que a gente tem os pigmentos em um lugar, em outros rótulos o pigmento está em outro, mas dá para saber que, por exemplo, esse branco tem o PW6 e o PW5. A embalagem está bem gasta, bem velhinha, saca só. Esse é o branco. Enfim, chega de enrolação, vamos abrir esses potes para ver se eles estão fungados. Essa é a minha principal preocupação, porque seco eu sei que eles estão. Dá para perceber aqui pelos craquelados que a maior parte dessas tintas está bem seca, já ressecada, então eu vou tentar reativar. Para quem não sabe, o guache a gente consegue reativar com água só. Então quando eu jogar água aqui, esse guache vai voltar à vida, teoricamente. Bom, vamos ver a situação desses guaches aqui então. Foi fácil de abrir, tá tranquilo. Ai, a surpresa, será? Olha só, esse aqui aparentemente tá até meio pastoso. Esse tá bom. Deixa eu ver os outros agora. Ah, lembrei. Esse aqui tava fácil de abrir porque eu já tinha mostrado em uma das lives. Então, salve pra galera que me acompanha aí nas lives, que já viu isso aqui em primeira mão, hein? Mas eu só abri esse potinho. Os outros eu vou ter que testar mesmo. Vamos ver esse verde aqui. Nossa! Tá difícil. Aí, bom, com um pano a gente tem, parece que mais pega aqui. Vamos ver esse verde. Caraca! Eles estão meio pastosos ainda, tão bons. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Olha, eles estão brilhantes, ou seja, eles estão ativos. Tá com água aqui. Ou seja, a vedação desses potinhos aqui da Talens está de parabéns, porque ele preservou bastante. Esse pote verde, eu tô um pouquinho preocupado com ele, porque eu tenho visto aqui do lado, bem no cantinho, um pouco de branco, e eu não sei se isso aqui é alguma tinta ou se é mofo. Eu tô sentindo que é mofo. Ó, dá uma olhadinha. Tá vendo que na lateral
do potinho tem tipo um risquinho branco aqui. Eu não sei se isso aqui é mofo. Parece que é um traço de tinta branca que ficou, mas aparentemente é só ali. Bom, então verde. Vamos ver o amarelo. Esse aqui foi bem mais fácil de abrir. Esse tá bem seco, ó. Aparentemente, a vedação dos potes com plástico é melhor do que essa aqui com a tampa de metal, né? Os potes todos são de vidro, na verdade. Só a tampa aqui de alguns é de metal e de outros é de plástico. Nossa, mas tá difícil até de colocar de volta. Aê, foi. Vamos ver, esse aqui tem a tampa metálica também. Parece levemente pastoso. Eu sinto que eu consigo pegar... Peraí. Ó, se eu usar uma espátula aqui, ó, eu consigo pegar um pouco dessa tinta. Não sei se vai dar pra ver no vídeo aí. Mas eu consigo pegar um pouquinho dessa tinta e ela tá sujando, ó. Ela suja. Olha que beleza. Então, aparentemente, os guaches estão bons para uso, mas vamos testar na prática. Vamos fazer uma pintura com esses guaches. Vou montar uma paleta bem simplesinha mesmo, com essas primárias, e vamos fazer uma pintura. Só assim para saber de verdade, né? Essa aqui não tá legal, não. Eu não devia estar fazendo isso sem máscara, né? Esse aqui, aparentemente, tá mofado. O cheiro que subiu disso aqui foi bem forte. Eu acho que isso aqui não é o EPI correto, mas vai quebrar um galho. Beleza, tô pronto. As tintas que tiverem fungadas ou estranhas eu vou marcar com essa fita azul aqui, só para, né, desencargo de consciência. Elas vão ficar marcadinhas assim, para não se misturarem com as outras. Então vamos abrir todas para ver se tem mais alguma fungada. Mofo, mofo, mofo. Tá mofada, mofada. Mais uma mofada. Essa aqui provavelmente não é a máscara correta que eu deveria estar usando para mexer com fungos, né? Mas, pô, meu, esse potinho é tão difícil de abrir, como é que o fungo entrou aqui dentro, né? Tem que querer muito, não é mesmo, pessoal? Fala aí pra mim, não é? Mas, ó, brincadeiras à parte, eu consegui salvar muitas tintas. Só 4 delas estão fungadas. Uma, eu não soube se era tinta azul ou se era fungo. Prefiro não arriscar, né? Já que a gente tá com tinta sobrando aqui, vamos não arriscar? Felizmente, nos potes grandes, tirando esse aqui, que eu acho que é fungo também, nos potes grandes todos estão muito bons, né? Eles estão até úmidos ainda e não fungaram. Então, é um ótimo sinal também. Deixa eu mostrar para vocês as diferentes consistências que a gente tem nessas tintas. Quer ver? Mas olha essa aqui, ó. Ela tá super brilhante. Dá para perceber que a tinta ainda está levemente úmida e se a gente mexer com uma espátula, a gente consegue ainda trabalhar com ela. Legal, né? Mas alguns potes, a tinta está completamente seca. Esse aqui, que é um pote com um pouquinho de tinta, acho que é um rosa, Deep Rose, ele está completamente seco. Isso aqui virou poeira, ele virou um pozinho, ó. Ele tá todo craquelado, virou meio que farelo de tinta, né? Porém, se eu jogar água nesse farelinho de tinta aqui, eu vou conseguir reativar, né? Acredito eu. Vamos fazer uns pequenos testes e depois a gente parte para uma pintura maior, alguma pintura já utilizando todas essas tintas que eu tô com vontade de pintar. Pequena mudança aqui agora no vlog, eu tive que parar de testar as tintas por um tempinho, eu tive que reorganizar completamente o meu ateliê. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Antigamente, eu tinha a minha bancada aqui centralizada no ateliê, né? E eu resolvi mudar isso para trazer a minha mesa com nivelação de altura para cá, para poder usar, especialmente nessa parte mais de inverno do ano,
que é um pouquinho mais fria, eu sinto que é mais confortável ficar aqui no ateliê. Aí no verão eu vejo depois outra disposição que eu vou fazer, porque aqui é muito quente. Mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, minha mesa ficou aqui à esquerda, né? A minha mesa com o meu PC. E ali atrás ficou a minha bancada, onde tá iluminadão ali. Ali que ficou a bancada e as coisas de pintura tradicional. Então eu acho que dessa forma vai ser até melhor para eu conseguir produzir mais pinturas tradicionais sem que eu precise, sei lá, bagunçar a mesa do meu computador e coisas assim. Porque antigamente eu tinha que ficar trocando, né? Tipo, eu vou trabalhar, então eu deixo o setup de um jeito. Aí eu vou pintar no tradicional, aí eu tinha que mexer completamente a bancada. E aí se eu recebia visitas aqui, eu tinha que limpar tudo para poder usar a bancada, usar a mesa para receber as visitas. Agora acho que vai ficar um pouquinho mais prático, vamos ver como é que vai ser. Espero que eu goste desse formato, porque deu um trabalhão de mexer essas mesas. Mas enfim, vamos voltar a testar as tintas guache agora. Vamos lá. Bom, tô aqui com as tintas, né? Eu já marquei as tintas que estavam meio mofadas com essas fitas, então eu vou separar elas para poder descartar bonitinho. Eu vou descartar, eu não acho que vale a pena guardar, eu tenho muitas dessas tintas aqui, então eu prefiro simplesmente descartar e usar as outras tintas que estão boas, né? Porque se eu ficar tentando recuperar, eu não sei que tipo de mofo é esse, eu tenho um pouco de medo, né? Vocês perceberam no vídeo. Mas enfim, vamos lá. Eu vou tirar aqui as tintas e vou tentar montar uma paleta simplesinha pra gente fazer um teste pintando mesmo, um teste na prática. Olha, pra quem se pergunta, eu deixo meu carrinho auxiliar de pintura mais ou menos desse jeito. É uma bagunça absurda, mas eu gosto de deixar meio tudo à mão, né? Então os meus pincéis estão aqui, é só pegar e usar. Eu tenho papel aqui, eu tenho lápis, as minhas tintas estão aqui embaixo, às vezes eu deixo um livro também, é meio bagunçadão, mas funciona, né? Aquelas tabelinhas de cor também eu deixo elas aqui, caso eu queira comparar com alguma outra tinta. E logo atrás estão os meus sketchbooks, ó, os meus sketchbooks que eu uso para fazer pinturas de aquarela e tal, eles ficam todos ali. O meu cavalete está meio escondidinho agora que ele está parado, mas em breve voltaremos a pintar nele, hein? Acho que eu vou usar essa paleta aqui. Talvez eu precise dessa fita. Pegar um lapisinho para fazer um sketch também. E meus potinhos para colocar água. Meu papel. E também vou precisar de uma espátula aqui para poder pegar as tintas dos potinhos e colocar na paleta. Eu vou usar essa paleta aqui, que é uma paleta seca que eu tenho, que basicamente um lado está sendo utilizado por guache também, então ele até virou uma pedrinha já, ó. Ele vira tipo uma pedrinha quando seca, né? E aí desgrudou. Mas o outro lado tá sem nenhuma tinta. Eu vou dar uma limpada só para não pegar nenhuma tinta que tá embaixo. Vou limpar essa paleta toda aqui para poder utilizar ela com agora o guache da Talens. Sábado à tarde, olha como é que tá a situação do Balu, velho. Eu não culpo ele, eu queria estar que nem ele nesse momento. Mas eu tenho uma pintura para ser feita. Vamos limpar. Acho que eu vou pegar um paninho que eu já tava usando e eu vou limpar com um pouquinho de álcool também. Ó, esse guache, ele virou uma pedrinha e quebrou, né? Eu vou jogar água nele pra ver se ele gruda de volta. Mas ó como já saiu, super fácil. Só um pouquinho de água, nem vai precisar de álcool. O guache já saiu. Nossa, quebrou a outra aqui. Vamos dar uma borrifada pra ativar, mesmo que eu não vá usar, só pra ela dar uma grudadinha a mais. Eu acho que só para fazer essa próxima pintura, eu vou usar uma paleta bem limitada. Eu vou tentar usar esse preto aqui, esse Permanent Rose, rosa permanente. Vamos ver como é que é essa tinta. O amarelo cádmio deles, no pote grande. O branco, provavelmente um branco de titânio, né? Eu tô na dúvida do azul, se eu uso esse azul turquesa daqui ou se eu uso o ciano, que eles chamam de ciano aqui, que ele é um pouquinho mais claro. Eu acho que eu vou tentar usar esse turquesa, porque a tinta é mais velha ainda, aparentemente, por causa do design do potinho, né? Vamos tentar usar esse mais antigo aqui pra ver o que dá. Se a cor for diferente, a nossa paleta fica um pouco diferente, acho que fica legal também experimentar algo assim. Então, paleta super básica, já tô meio acostumado a usar essa paleta meio que uma vibe meio semic. Eu tenho só também uma dúvida em relação a esse Permanent Rose. Eu preciso testar, né? Mas eu não sei se a mistura dele com o amarelo vai dar um laranja bonito ou se vai ficar muito rosado. Vamos ter que testar isso na prática. Vamos lá. Aqui estão os potinhos que a gente vai usar e vamos colocar eles na paleta agora. Vamos lá. Vamos começar pelos clássicos, né?
Vamos pegar aqui o branco para deixar ele o mais puro possível. E dessa tinta, ó, ela tá bem macia ainda. Vamos colocar aqui bastante tinta branca, porque é a que a gente mais vai usar, provavelmente. E eu vou fazer o seguinte, eu vou até colocar um pouco de branco aqui no cantinho, do lado, caso esse branco aqui fique sujo ao longo da pintura, né? Porque isso acontece. Eu vou lá, acabo sujando um pouco, sei lá, de vermelho. E aí o pigmento do vermelho, ele é super... O azul acontece muito isso também, né? Ele rouba completamente o protagonismo, né? Por ser muito forte e tal, então acaba sujando o nosso branco. Vou deixar um branco separado para caso eu precise de um branco mais puro, né? Mais limpinho. Vamos limpar a espátula. Vamos colocar agora o preto. Preto também, super cremoso. Olha como ele tá brilhante. E galera, eu não coloquei nada de água. É o mesmo potinho que eu abri ali com vocês. Nada de água. O preto, eu vou colocar ele um pouco separado do branco pra não dar merda, né? Pra não virar um cinza ali sem querer. Nossa, e esse preto ele tá até mais aguado. Aqui na borda ele tá mais ressecado. Mas esse que eu peguei, ele tá super brilhante, olha isso. Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo, mas ele tá super brilhante. Agora vamos para as nossas primárias. Vamos começar pelo Permanent Rose. Esse tá um pouco firme, mas dá pra tirar com a espátula só, não vou precisar borrifar nada aqui. Ó, saiu meio cremosinho. Tá até meio escorrido, né? Nossa, acho que eu peguei bastante, mas tudo bem. E ele parece bastante um magenta, viu? Ele parece um magenta. Eu tenho um outro magenta aqui. A diferença é que esse é um pouquinho mais escuro, mas, sei lá, eu acho que vai funcionar bem. Pra lidar como se fosse uma primária, né? Limpar a espátula de novo. Nossa, dá pra ver que o pigmento desse, ele é hiper concentrado. Olha, qualquer coisinha desse pigmento já suja bastante o papelzinho. Agora, esse amarelo tá bem ressecado, viu? Eu não sei se eu vou conseguir tirar com a espátula, ele tá até meio craquelado lá dentro. Ele tá bem ressecado. Vou tentar tirar. E para reativar, eu basicamente precisaria colocar um pouquinho de água. Só que qual que é o problema? Se eu coloco água da torneira nesse potinho, pode acontecer de ir algumas bactérias, fungo e dar ruim aqui. Então, não é 100% garantido que não dá ruim, mas eu vou usar uma água destilada. Tem outros nomes para essa água aqui, tem gente que vende ela, tipo, acho que chama água de motor, enfim, que é uma água mais pura, entre muitas aspas. Não é isso exatamente, mas eu já ouvi falar que ajuda. Não é garantido 100%, mas ajuda. Então eu vou colocar só um pouquinho dessa água destilada aqui e vou tentar reativar um pouco desse amarelo com a espátula. Ó, ela já tá bem melhor, bem mais maleável. Então fica a dica para vocês. Se você quiser tentar reativar uma tinta antiga, né, uma tinta guache antiga, use água destilada, tá? Não é do outro lado, hein? É destilada. Só mexendo um pouquinho com a espátula, eu acho que dá para vocês verem aí a diferença. Eu já consigo tirar ela super maleável agora. Bem melhor, ó. Saca só. Vou colocar ele mais próximo do branco, por ser uma cor clara, né? Nossa, parece ser um bom pigmento esse amarelo, tá difícil de sair da espátula. E agora o famigerado azul turquesa. Vamos ver como é que ele tá. Que delícia, tá bem macio. Ó. Não tá empedrado. Ele tá bem macio ainda. Vou colocar aqui. Mas eu preciso um pouquinho mais. Não vou usar tanto azul assim, provavelmente, mas nunca se sabe. Ó, só nesse tempo de eu colocar as tintas aqui e tal, as tintas que estão aqui na paleta, elas já começaram a dar uma secada. Dá pra perceber que elas começam a ficar levemente aveludadas, elas ficam mais foscas, perdem o brilho, então o ideal é estar sempre borrifando aqui para deixar essas tintas ativas, tá? Não precisa borrifar muito, vou deixar só umas 2, 3 borrifadas dessa, que eu acho que já vai ajudar bastante a manter as tintas ativas, né? Ativadas, para que eu possa pintar da melhor maneira. Enquanto eu estiver desenhando, porque eu não vou estar pintando, né? Eu vou ter que fazer o esboço primeiro, eu vou fechar essa minha paleta. Olha que belezinha, ó. Vou fechar e ela fica selada aqui. Essa paleta especificamente que eu comprei, ela vem até com um elástico para, se ela cair no chão ou qualquer coisa assim,
ela não abre, né, não vai estragar, não vai sair molhando, sujando as coisas. Então eu vou deixar ela seladinha aqui enquanto eu faço o meu esboço. Vamos lá. Bora pintar agora. Desenho pronto. Vamos pegar agora a paleta. Ó, a tinta ainda tá úmida. E bora pintar. Ó, cheguei meio na metade aqui da pintura e eu tô sentindo que esse guache ele é muito bom, cara. Tá bem padrão. Tô utilizando ele igual eu utilizei os outros guaches que eu tava testando recentemente. Ele não fica empedrado, não fica com uma textura diferente, ele tá perfeito. Igualzinho a um guache novo, basicamente. Então, até agora, a experiência está sendo boa. Minha pintura não está sendo das melhores, né? Ele está parecendo o Seu Madruga, mas tá tudo certo. A gente consegue ir ajustando agora. Fiz uma pequena pausa agora para comer alguma coisa e tal. Vou voltar agora para a pintura e vamos ver o que acontece. Vou tentar dar uma ajustada nele e finalizar esse retratinho e a gente já volta a conversar. Bora lá! Bom, então, meus amigos, essa é a pintura final aqui. Acho que ficou legal. Um estudinho rápido, baseado numa referência lá do Earth's World, que é um site que eu sempre pego as referências para fazer os testes aqui. É sempre legal pintar retrato, então eu quis testar essa tinta meio que no meu ambiente natural, digamos assim, né? E, cara, eu gostei bastante da experiência. Como eu falei anteriormente, é uma experiência de usar um guache novo, é como se ele não tivesse essa idade que ele tem. Então, aqui está a prova de que o guache é praticamente eterno aí, sabe, 20 anos ou mais, e a tinta tá super tranquila, ela não craquelou durante a pintura, ela não ficou uma textura diferente, né, que eu achei que fosse acontecer. E com certeza eu vou usar ela na minha paleta, porque são cores muito boas, né? Eu consegui fazer alguns tons de pele que são muito legais. Eu tava com um pouco de medo de não conseguir fazer um laranja, mas eu consegui fazer um laranja super bonito com esses tons aqui que eu tenho, que são basicamente aquela paleta de Semic que eu falei no vídeo da Art Tools, né? Só que esse Permanent Rose, no caso, é um pouquinho mais escuro do que o magenta que vem na Art Tools lá e tal, mas enfim. Nem sei se vocês encontrariam essas tintas para comprar, para ser sincero, eu não pesquisei isso, mas são as tintas que eu tenho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui. O nomezinho das pessoas que está aparecendo aqui embaixo são dos membros desse canal que completaram 1 ano ou mais. Então, um beijo para todos os membros, espero que vocês tenham gostado desse formato, desse tipo de vídeo aqui. Deixem nos comentários se vocês têm tintas antigas aí, se vocês usam tintas antigas, se vocês já tiveram contato com isso, sei lá, vamos estender essa conversa aqui para os comentários. Eu adoraria ler a história aí das tintas de vocês. Na verdade, qual foi a sua primeira tinta que você comprou? Você tem ela ainda ou ela já foi embora? Você lembra dela? Eu queria realmente saber essas histórias aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, até a próxima e tchau, tchau!